Se você, como eu, sonhava com um novo Senado em 2026, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque Valdemar da Costa Neto está isolando simplesmente todos os candidatos bolsonaristas. Como eu sempre digo, Jair Bolsonaro é refém do Centrão, do Judiciário e do regime. Todas as orientações que Bolsonaro deixou para Valdemar da Costa Neto em acordos passados, Valdemar da Costa Neto está fazendo o favor de quebrar, pelo menos no que tange aos candidatos do Senado. E eu acho que ele só não faz contra Flávio, porque aí ia dar muito na cara, mas ele ainda tem a ilusão de que ele vai continuar fazendo isso e que ninguém vai falar nada. Não no nosso turno. E vocês acreditam que foi só alguém peitar o menino Nicolas que o Pablo Marçal já apareceu na entrevista no programa do Cláudio Dantas? Todo trabalhado no sofisma e no engano, e eu vou mostrar para você que a fala, tanto de Nicolas quanto de Pablo, os condenam. Vocês lembram do PL da misoginia, que Flávio Bolsonaro votou a favor? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar muita coisa para você a respeito desse assunto. E aí, quem sabe, a partir de agora você pare de se precipitar nas redes sociais e confia mais no nosso amigo Flávio. Também encerro essa edição comentando sobre a grandeza de Jair Messias Bolsonaro. Duas notícias saíram separadas no dia de ontem e as pessoas não foram capazes de costurar as duas. Eu vou fazer isso com você. E lógico que a gente vai falar também de economia. Você sabia que 80% dos brasileiros já se encontram totalmente endividados? E isso é um resultado direto da péssima administração do cachaça? Então, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar a respeito. Agora é hora de você deixar o meu like, rever a sua inscrição. E se você chegou por aqui, vindo do Didi Red Pill ou vindo do TLTV, lá do Alan dos Santos e do Ítalo Lorenzon, se inscreva, faça parte da família também. Bora para a pauta. A única coisa que eu tenho pedido a Deus no fundo do meu coração é que guarde a minha família, guarde Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro, que me devolva um país livre em que eu possa realmente falar o que eu penso e o que eu vejo. Vou comentar esse post de Luiz Inácio com vocês. Ele diz que há uma tentativa de consolidar um esquema de ultradireita nesse país que passa por colocar um fim na democracia, porque eles começam sonhando em fechar a Suprema Corte. Aqui eu paro para dizer para vocês, nossa, mas eu podia pegar um monte de vídeo de mostrar um monte de petista que já pediu o fechamento da Suprema Corte? Poderia, mas o recado aqui para você é outro. Ele continua. Eles continuam falando que a urna eletrônica permitiu que houvesse as coisinhas, continuam desacreditando em tudo que é instituição que garanta o funcionamento da democracia. Então, essa eleição certamente será uma eleição que terá como ponto alto a defesa da democracia. Isso aqui foi um teste para mover as águas. Isso aqui é Sidônio desesperado com os números de Flávio Bolsonaro e não ter absolutamente nada para falar de Luiz Inácio. Por quê? Sidônio vai falar o quê? Da economia? É uma tragédia, já já eu vou mostrar para vocês. Vai falar da saúde? A fila do SUS está triplicada. Vai falar da segurança pública? Não dá. Ontem vocês viram as toneladas da erva do cramunhão que foi encontrado lá na Maré, que, olha, nem foi nos prédios, edifícios luxuosos da Faria Lima. Foi lá na Maré mesmo, onde a gente teima em dizer que é lá que tem que ter operação, porque é lá que está o gerador de bufunfa da facção criminosa. Mas, enfim, pode falar de segurança? Não pode. Pode falar de educação? O que sobrou para Sidônio usar como mote na campanha de Luiz Inácio Cachaça da Silva? A defesa da democracia. Porque é a única coisa que eles têm de registro da mídia mainstream dizendo que sim, foi uma tentativa de golpe, sim, tem todo mundo que ser preso, sim, Alexandre de Moraes salvou a democracia, o Judiciário, o STF salvou a democracia. Só tem isso. Embora a mídia pense diferente hoje, mas todos os registros da época foram, sim, houve golpe. Então, Sidônio, de repente, mudou o mote da campanha de Luiz Inácio. Bom, se mudou ou não, eu ainda não sei. Mas isso aqui foi um mover de águas. O que ele fez? Ele jogou a isca na rede social para ver como que as pessoas se comportam. Mais uns dias eu trago o resultado disso para vocês. Agora eu quero falar de Galípolo, porque, gente, ele esteve lá na CPI do crime organizado, que está prestes a ser encerrada também, né? Jogada no túmulo, de onde, pensam algumas autoridades do Brasil, jamais deveria ter saído. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que Galípolo disse que nunca falou ao telefone com Alexandre de Moraes, mas que falou presencialmente. Ele negou as ligações com Alexandre e admitiu encontros no gabinete do ministro durante o caso Magnitsky. Se não houve registro oficial, o que o presidente do Banco Central foi fazer no STF? Cláudio Dantas fechou a questão dizendo: Galípolo se reuniu secretamente com um banqueiro enrolado, não registrou em ata seus encontros e ainda colocou em sigilo as informações sobre o Master. Ele deveria ser investigado e removido do Banco Central imediatamente. Mas o que aconteceu com Galípolo ontem?
Ele sentou lá na CPI e está sendo ouvido calmamente pelos senadores, que deveriam dar voz de prisão para esse moço. No mínimo, ordenar o afastamento dele. Mas as coisas no Brasil estão tão fora do lugar que a maioria das pessoas não percebem. E por falar em absurdo, quem esteve ontem no Cláudio Dantas? Ele, o pai de toda a picardia que Nicolas Ferreira aprendeu a fazer nos últimos tempos. Ah, gente, vocês me perdoem, mas aqui... Na verdade, a direita, ela é livre, né? A direita não tem dono. Então, quando alguém tenta forçar o outro a fazer o que ele quer, tem um pequeno problema. A pessoa vai fazer isso, ela vai querer mostrar para o mundo inteiro que um movimento tem dono. O movimento não tem dono, o movimento tem direção. E o maior servo de um movimento é aquele que serve mais gente. Então, ter ciúme do que o outro pensa, do que o outro fala, acaba enfraquecendo a direção, a causa e, principalmente, né, criando matéria para quem não é desse movimento acabar desmoronando, descascando e destronando aquilo que já foi construído. Nunca a direita teve tão forte na história, dentro do parlamento, nas prefeituras, né, os mais de 70 mil homens e mulheres públicas aí que... Hoje a gente nunca na história do Brasil, a gente teve tanta gente conservadora nessas posições. Vai brigar por quê? Se a direita, até a esquerda é livre. Ninguém consegue segurar a mente de uma pessoa ou de um movimento. Quando você fala direita não tem dono, a gente colocou na tarde aqui, você me lembra o Nicolas falando. Pois é, quando ele fala que a direita não tem dono, lembra Nicolas falando, mas eu vou mostrar para você, será que o Marçal acredita mesmo nisso? Que direita não tem dono, tem só líder, tem só liderança? Eu pretendo mostrar para você o quanto Marçal respeita lideranças da direita, ele que se diz de direita, se apresenta de direita. Mas o ponto alto realmente do comentário foi quando Cláudio Dantas disse, cara, você está parecendo o Nicolas. É lógico que ele está parecendo o Nicolas, na verdade é o Nicolas que está parecendo o Marçal. Mas antes de mostrar as similitudes das palavras, eu quero abordar algumas coisas que ele falou. Ele falou que nunca o Brasil teve tanta gente conservadora no poder, né? Deve ser por isso que a gente tem cerca de 2.000 pessoas presas injustamente, várias pessoas exiladas, um monte de gente com tornozeleira eletrônica, tudo fora do devido processo legal. Mas o Brasil nunca foi tão direitista. Para você entender do que Marçal está falando, ele está falando da direita caçabista, da direita PSDBista, da direita PMDBista. É dessa direita que ele está falando. Não é a direita conservadora que você tem em mente. É de outra direita. Essa foto ficou muito famosa do Nicolas e do Pablo Marçal se encontrando lá nos Estados Unidos. E aqui nós temos Pablo Marçal na posse de Alexandre de Moraes. E ele ainda disse, abro aspas, renovei minha confiança na democracia. Fecho aspas. Quando foi isso? Foi no dia 17 de agosto de 2022. O ministro Alexandre de Moraes já tinha feito tudo quanto é atrocidade com Jair Bolsonaro, com Alan dos Santos, com Carlos Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, com toda a família Bolsonaro e com muitos influencers de direita. Alexandre de Moraes já tinha colocado todo mundo da direita, de maior relevância na direita, no cabresto. Como que você interpreta uma foto dessa e uma fala dessa? Espera aí que fica pior. Presta atenção agora no que ele vai falar a respeito do futuro do Brasil, a respeito de cargo de confiança e cargo majoritário. Olha só o que ele defende para Nicolas Ferreira. Mas quem seria um novo quadro? Nicolas? Quem que você acha que... Nicolas não tem idade. O Nicolas é um cara que precisa de presença de comando e de idade. Se ele não assumir o protagonismo dele ali, dificilmente esse projeto de Nicolas presidente vai sair. Falei a mesma coisa do Nicolas, gosto demais do Nicolas. Tem que ter presença de comando e tem que assumir o protagonismo dele, fica todo mundo refém de Bolsonaro. Então ele conseguiu defender na mesma frase que Nicolas assuma uma postura de comando, uma posição de comando, para que não fique todo mundo, junto com todo mundo, refém. De quem? De Bolsonaro, que é o líder. Então sim, o Pablo Marçal defende uma liderança, qualquer liderança que não seja a liderança de Jair Bolsonaro, porque obedecer à liderança de Nicolas é porque Nicolas assumiu uma posição de comando. Agora, obedecer à liderança de Jair Bolsonaro é se manter refém. Vocês conseguem entender? Deixa nos comentários para mim. Flávio Bolsonaro esteve lá no PL para lançar o candidato ao Senado de Minas Gerais e foi essa gracinha. Obviamente, todas as nossas candidaturas aqui, Flávio, vai te servir, né? Para você realmente derrotar o PT, porque ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta mais a esquerda. Minas teve uma diferença, né, na eleição do seu pai de apenas 50 mil votos. Ou seja, cada voto agora importa. Então, a maneira como cada um aqui faz campanha, né? Eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, né? E o objetivo é só um, é vencer, porque o Brasil, de fato, está em jogo. Então, é fazer uma campanha e uma pré-campanha, né, inteligente, que alcance outras pessoas, porque são as pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo.
Certamente a pré-campanha de Flávio Bolsonaro seria muito melhor se Nicolas já tivesse feito muitos reposts, tanto de Flávio Bolsonaro quanto dos apoiadores de Flávio Bolsonaro. Olha, como nós gostaríamos de sermos repostados por um perfil de tamanho engajamento, como é o do Nicolas Ferreira, para a gente também ter engajamento, que nem ele faz, com a turminha que desce a porrada na família Bolsonaro. Não é? É, pois é. Isso aí faz parte do protocolo. Não dá para falar a verdade ainda. E aí Flávio Bolsonaro colocou o dedo na ferida em relação aos presos do 8 de janeiro e já deu o aviso que é mais que suficiente para todo mundo, olha só. Pessoal, a gente está aqui nessa missão, pelo Brasil, e a gente sabe qual é o caminho da prosperidade a oferecer para o nosso povo, para corrigir, abraçar aquelas pessoas que precisam, combater a violência, enfrentar de frente com seriedade os problemas que o Brasil precisa vencer. E não tenham dúvida que nós vamos honrar todas essas pessoas que foram perseguidas em nosso Brasil, porque eu não cometeram absolutamente crime nenhum e foram vítimas de uma grande farsa, incluindo os familiares, muitos, todos que estão aqui, e também o presidente Bolsonaro. Se Deus quiser, todos vão subir a rampa junto com a gente e já Pergunto, será que Pablo Marçal está preocupado com os presos de 8 de janeiro? Depois de ter ido à cerimônia de posse do presidente do STF, Alexandre de Moraes, eu duvido e faz pouco que Pablo Marçal tenha culhão de vir a público para falar alguma coisa a esse respeito. Tá confortável? Pega uma água, pega um café, põe os pezinhos para cima que eu vou mostrar para você a situação e a reação grandiosa de Jair Bolsonaro no meio desse furdúncio que são esses assuntos nada ortodoxos dessa república. Cláudio Dantas postou o seguinte ontem. Eu vou contar uma coisa para vocês. A candidatura de Flávio só existe por causa de Eduardo Bolsonaro. O 01 sempre foi o nome da família para substituir o pai, mesmo quando ele, o 03, dizia que queria ser o candidato. Apenas para não desgastar o irmão antes da hora. Eduardo nunca topou Tarcísio, pois enxergava no governador uma solução de acomodação do sistema. E eu acho que até aqui Eduardo está coberto de razão. Também não gostou de ser abandonado por Valdemar e pelo PL quando foi para os Estados Unidos. Eu também não gostaria. Eduardo viu seu pai ser chantageado indiretamente por ministros do STF que lhes extraíram favores eleitorais com a falsa promessa de liberdade. Lembram quando Jair lhe pediu para não criticar Gilmar Mendes? Pois é. Aquelas mensagens vazadas pela PF após uma pescaria probatória ainda ecoam verdades sobre os bastidores do poder em Brasília. Nem sempre as coisas são o que parecem. Recomendo cautela nos julgamentos apressados. E aqui eu quero comentar com vocês o seguinte, olha. Lhes extraíram favores eleitorais com a falsa promessa de liberdade. Tipo, você vai ficar inelegível, mas eu vou deixar você solto. Mas eu vou costurar isso aqui com o que falou o Alexandre Pitoli ontem na Auriverde Brasil. O que é a gestão Tarcísio? Não tem apoio, tinha um projeto para a presidência da República, estava certo ser presidente, estava certo com Kassab, estava certo com Moraes, estava tudo certo para ser o presidente da República com Michele de vice. E, nesse caso, eu preciso respeitar a dona Michele porque Michele de vice tinha um acordo para a libertação do presidente Bolsonaro. Esse acordo, eu participei de uma conversa que falava desse acordo. A gente lança Tarcísio presidente, Michele de vice, solta Bolsonaro, está tudo certo. Por isso que Michele, entendo que dona Michele tem muita dificuldade ainda de assumir a candidatura do Flávio, pela esperança de ver o marido livre, mas Tarcísio não fez absolutamente nada por a infinita maioria dos prefeitos aqui, se você perguntar, viu, Walter? Por quê? Porque ele tinha um projeto presidente. Então era um grande projeto presidente da República, com grandes obras, dentre elas uma que não foi concluída, tanto é que, veja, e que fique claro, entre Tarcísio e Haddad, você não precisa nem perguntar em quem eu voto. É óbvio que eu sou Tarcísio até debaixo d'água. Eu não critico a senhora Michele Bolsonaro, pelo amor de Deus, eu não critico a Michele Bolsonaro. Já falei inúmeras vezes aqui no programa. Todo mundo está percebendo que ela não abraçou a candidatura de Flávio Bolsonaro. A pergunta é por que não abraçou? Agora a gente está começando a entender. Ela deve ter se comprometido em algumas ações pela libertação do marido, do homem que ela ama, do pai da filha dela, que é de menor. Então, vamos atender ao que o Cláudio Dantas falou? Não se precipitem. Nem tudo é o que parece. E claro que eu quero comentar com vocês a traulitrada que o senhor Valdemar da Costa Neto já deu em Mato Grosso do Sul, deu em outros estados do Nordeste, agora ele completou com chave de ouro em São Paulo. Deu um chute na bunda dos candidatos ao Senado de Jair Bolsonaro para colocar quem? André do Prado. Inclusive a revista Oeste comentou que Valdemar está isolando bolsonaristas.
E aproveitando que a gente está falando de Senado, de oportunismos e tal, deixa eu comentar com vocês a respeito do PL da misoginia, que Flávio Bolsonaro votou a favor, mas que a maioria das pessoas realmente se precipitou em dizer: ai meu Deus, por que que Flávio votou nesse absurdo? Vamos conversar aqui comigo, que destrinchando a gente entende direitinho. Existe uma estratégia de enterrar projetos que são pauta bomba e que ninguém quer votar e nem ninguém quer dizer não, porque sabe muito bem que a esquerda fará mau uso do não que deu ao projeto. E mais ou menos foi isso que aconteceu com esse projeto da misoginia, que a propaganda era que ia proteger mulheres, mas que no final das contas, o texto, o que menos fazia era proteger mulheres. E por que que eles tentaram meter este projeto agora, na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Porque se Flávio Bolsonaro dissesse não, eu não aprovo isso, a população brasileira que só assiste TV aberta passaria toda a campanha à presidência deste ano ouvindo. Não esquecer que Flávio Bolsonaro é um misógino, e a prova disso é que ele não assinou a aprovação do PL da misoginia. Vocês entendem do que a gente está tratando? E aí o que Flávio Bolsonaro fez? Se utilizou da estratégia que chama enterra projetos. Combinou com vários deputados da Câmara e falou: olha, nós vamos aprovar aqui de qualquer jeito e vocês aí enterrem o projeto. E foi exatamente o que aconteceu. Ainda ontem, Nicolas Ferreira veio a público dizer que o projeto na Câmara está enterrado, porque não vai ser debatido, não vai ser conversado, não vai ser votado. Esqueçam esse diacho. Obviamente, sempre tem um STF no meio do caminho, mas em circunstâncias normais de temperatura e pressão, geralmente, quando o projeto é uma pauta bomba, muito bomba, é assim que eles fazem para enterrar todos os projetos, que não querem nem aprovar e nem desaprovar. Vocês têm noção do quanto tempo nós tivemos projetos boníssimos para a população brasileira que foi enterrado desse jeito pela turma da esquerda no nosso Congresso? Pois é, meus filhos. Existem muito mais absurdos entre nós e o nosso Congresso que possa imaginar a nossa vã filosofia. E já caminhando para o final, eu vou soltar essa matéria da CNN para você entender que a sua situação financeira não está descabelada, desequilibrada, descalibrada sozinha. Com você, quase 80% da população brasileira. E a quantidade de famílias endividadas no Brasil alcançou um novo patamar recorde, mais de 80%. Está falando de 8 em cada 10 grupos familiares tinham alguma dívida em março. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. O estudo mostra que a parcela de famílias com dívidas em atraso totalizou quase 30%. É o mesmo nível de fevereiro, sendo que pouco mais de 12% não tem condições de realizar o pagamento. Tenho dívida, não nego, mas pago quando puder. Isso acontece porque mais de um quarto das rendas das famílias já está comprometido com dívidas. Eu acho que já tá bom, porque daqui para frente esse idiota diz que as famílias estão gastando demais. Ah, mas não tem mais imposto para pagar? Não, imagina. Mas as coisas não estão muito mais caras? Não, imagina. Mas não é os juros que está muito alto? Então, quando a gente pega o empréstimo, a gente está pagando o triplo do que seria natural? Não. A culpa é do povo. É sempre o povo que está pagando mais. E a culpa sempre será sua. Se você esperar o governo fazer alguma coisa por você, você está lascado, meu amigo. Você tem que dar um jeito de ganhar mais dinheiro, principalmente com a possibilidade da terceira festinha mundial batendo em nossa porta. Você que acreditou que, olha, Donald Trump fez um acordo de paz e pronto, o Estreito de Hormuz está reaberto e a gente não vai ter mais problemas com diesel, tira seu cavalinho da chuva. O negócio ferveu ontem à noite de novo e o Estreito de Hormuz continuará fechado. E ainda com esse descalabro econômico, de administração econômica que a gente está aí no Brasil, nós vamos todos à bancarrota. Você tem que arrumar um jeito de fazer mais dinheiro, e a forma mais econômica e mais confortável de você tentar um novo negócio é aprender a ganhar dinheiro pela internet, que virou praticamente um item de sobrevivência. Tanto se você for ficar aqui no Brasil, quanto se você for sair do Brasil, caso meu amigo Flávio não vá parar na presidência, você vai precisar aprender a ganhar dinheiro extra à sua renda, que já deve estar toda comprometida com dívidas passadas, como disse o menininho da CNN. E o importante é você saber que para você ganhar dinheiro pela internet, não necessariamente você tem que fazer o mesmo trabalho que eu, colocar a cara, abrir um canal, ter um perfil muito bombado. Não precisa nada disso. São vários segmentos que você pode apostar, é só você descobrir qual que você se identifica mais, e quem está pronto para ensinar você a partir do zero a movimentar essas ferramentas disponíveis hoje é o Daniel Alvarenga. No link eu deixo o WhatsApp dele, corre lá que tem 3 aulas gratuitas esperando para você entender melhor do que eu estou falando, e se fizer sentido para você, você dá o próximo passo em direção a aprender a ganhar dinheiro pela internet. Do contrário, eu encontro você aqui
comigo todos os dias a partir das 6h45 da manhã. Não perde mais tempo. Se eu aprendi depois dos 40 anos, claro que você também pode aprender. Link está na descrição e no comentário fixado. Espero você do outro lado. Então é isso, vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Aqui tem um Pix, você pode nos apoiar com qualquer valor. O Pix é doarpravaleria@gmail.com. E se você está fora do Brasil, aqui na descrição também tem uma conta no PayPal. Se você quiser aí nos apoiar com seus dólares, seus euros, é muito bem-vindo, tá bom? Então tá, bora para os comentários? Vamos lá, que eu tô sumida, né? Ô correria. Eu nunca vi um tá de Chico para dar tanto trabalho. Bora, beijo no coração. Fui.